Um jovem que, mesmo sendo adolescente, foi condenado à pena de morte nos Estados Unidos. E aí galera, beleza? Tudo certo? Tudo tranquilo com vocês? No Crime Lines de hoje vamos contar o caso de Scott Rain, um jovem adolescente que com 17 anos foi condenado à pena de morte. Se você não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe. Se você é novo por aqui, você está no quadro Crime Lines, que é o quadro do canal Rafa Master 88, onde a gente fala de mistérios, casos, mortes, crimes, ou seja, toda a patifaria que o ser humano é capaz de produzir. Beleza? Tamo junto? Então solta a intro! Christina got shot. Christina got shot. There is something still going on. Scott Allen Rain nasceu em 2 de junho de 1970 na cidade de Tulsa, que fica no estado americano de Oklahoma. Ele era o segundo filho de Don Rain e Aleta Carlton Rain, que se casaram em 1966. O Don Rain trabalhava como pintor e ele não ficava muito tempo em casa, já que ele era um alcoólatra. E a Aleta, a mãe do Scott, ela tinha um quadro de alcoolismo muito maior do que seu marido, e todas as noites, depois que ela fazia o jantar, ela se juntava com Don Rain em um bar ali no mesmo bairro. Então o Scott e sua irmã mais velha, chamada de Shawn, faziam as tarefas escolares sozinhos e iam dormir muitas vezes sem a presença dos pais. E vocês já devem imaginar que isso causou um sério problema psicológico em Scott, que não conseguia evoluir ali nos seus estudos e repetiu a primeira série várias vezes. E para completar todo esse drama aí, o Dom ele costumava espancar o Scott com um remo de madeira. Tempos depois, Scott e Shawn eles foram abusados sexualmente por uma babá que na época tinha 16 anos. E é claro que isso causou novos problemas para o Scott, que reprovou a 5ª série pelo menos aí umas 2 vezes. E o seu pai lá, o Dom, ele não ajudava em nada, aliás, ele só piorava as coisas quando ele ofereceu uma pro Scott, que na época tinha somente 9 anos de idade. Tentando escapar ali dos problemas financeiros, a família Rain se mudou para o Texas, deixando para trás os seus cobradores, já que eles tinham várias dívidas. E o Scott, muito novo, já na pré-adolescência, ele ficou viciado em maconha e começou a ter novos problemas com seus pais, até que ele decidiu voltar para Tulsa e morar ali com um amigo chamado Lou Mayfield. Ele voltou sozinho e deixou seus pais ali para trás. Enquanto o Scott morava com a família Mayfield em Tulsa, ele evitou problemas e continuou seus estudos. E a mãe do seu amigo ali, a mãe do Lou, a senhora Mayfield, ela sempre o apoiava e influenciava muito ele positivamente, que ao longo dos seus 13 anos estava ali com uma vida bem estável. Estável no sentido assim, de não estar entrando em problemas, estar estudando, parando ali de consumir maconha e tudo mais. E mais tarde, cerca de 1 ano depois, no ano de 1984, a família Rain, ela se voltou ali, ela voltou para Tulsa, e o Scott, infelizmente, voltou a morar com seus pais. Galera, tá uma chuvinha aqui, ó, tá fazendo uns trovão ali, ó, mas vamos que vamos. E esse convívio problemático fez com que o Scott piorasse muito, até que algumas pessoas acreditavam que ele tinha um pequeno problema mental. E foi nessa conjuntura que o Scott Rain ele começou a ter problemas mais sérios, já que em maio de 1984, com apenas 14 anos de idade, o Scott ele foi acusado de furto e ocultação intencional de propriedade roubada. E ele foi julgado como um delinquente e colocado em liberdade condicional, mas nos anos seguintes, entre 14 e 15 anos, o Scott frequentemente estava no tribunal de menores ali por vários delitos, como invasão de propriedade, pilotagem e roubo de veículos sem ter habilitação. Scott passou por várias instalações juvenis de reabilitação, mas ele sempre fugia, até que em setembro de 1985 ele foi colocado sob custódia do Departamento de Serviços Humanos e um mês depois ele foi encarcerado no Centro de Tratamento Heather, que fica na cidade de Sand Springs. E mesmo assim, o seu progresso para poder ser incluído na sociedade era muito ruim, era péssimo. Em fevereiro de 1987, Rain ele estava liberado desse Centro Heather e não demorou muito para ele e seu pai, o Don Rain, se envolverem em mais roubos, em mais confusão. Nesses últimos delitos, a acusação foi retirada pelas vítimas e o Scott ele foi enviado novamente para o Centro Heather para uma nova tentativa de ressocialização. Palavra grande, galera, meio complicado de falar.
E ele foi liberado 2 meses depois, mas devido a novos delitos, ele foi capturado e enviado novamente para o Instituto Rader. E quando Scott foi liberado pela última vez em julho desse mesmo ano, ele foi com seu pai para o Kansas, onde o Don Hain arrumou um trabalho ali para ele ali em um armazém. E é claro que tudo isso aí foi meio que manjado, já que Scott roubava vários itens desse armazém e dava para o seu pai, que vendia em um bar do outro lado da rua onde sua família morava. A polícia foi acionada para poder investigar os sumiços dessas mercadorias, até que eles interrogaram o Don e o Scott sobre as suas atividades, sobre o seu trabalho nesse armazém. E com medo deles serem presos, eles voltaram rapidamente para Tulsa, lá no estado de Oklahoma. O Scott passava a maior parte do tempo nas ruas consumindo drogas diariamente e ele estava viciado em álcool. Ele usava todos os dias crack, maconha, LSD, entre outras substâncias pesadas. E foi perambulando pelas ruas durante os próximos 3 meses do seu retorno a Tulsa que Scott Rain conheceu Robert Lambert. Robert era um jovem rapaz de 21 anos que se encontrava na mesma situação que o Scott. Ele era usuário de drogas, ele perambulava ali pelas ruas de Tulsa sempre à procura de alguma coisa, alguém para poder roubar e assim sustentar seu vício. Então Scott Allen Hain, que até então nunca tinha sido envolvido em um ato de violência, teria o seu destino completamente mudado. E junto com Robert Lambert, foi levado aos 17 anos para o corredor da morte. Michael William Holton era um jovem rapaz de 27 anos casado. Laura Lee Sanders, uma jovem garota de 22 anos, era filha de William Arthur Sanders e Carol Lee Stucker. Durante as primeiras horas da manhã de 6 de outubro de 1987, Laura Lee Sanders e Michael Holton, eles pararam no estacionamento do Brookside Bar, que ficava perto do seu local de trabalho. Michael saiu da sua caminhonete e os dois se encostaram ali do lado de fora do carro da Laura. E como eles trabalhavam em um restaurante, provavelmente o expediente terminava tarde, eles pararam para beber, para trocar uma ideia ali nesse bar. E nesse momento, os dois foram abordados por Scott Hain e Robert Lambert. Scott e Robert, eles estavam ali no estacionamento esperando alguém para roubar uma casa próxima. Porém, quando eles viram Michael e Laura conversando no carro, Scott percebeu que eram vítimas fáceis. Então eles forçaram os dois a entrarem no carro, ameaçando com uma faca. Scott Hain dirigiu o carro ali para um local distante, então ele parou e pegou todo o dinheiro que o Michael e a Laura eles possuíam. E quando o Michael tentou resistir ao roubo, o Scott apontou uma arma ali para sua cabeça e pegou a chave da sua caminhonete, que nesse momento ali estava lá no estacionamento lá do bar, e forçou ele a entrar no porta-mala do carro. Então nessa hora os dois criminosos decidiram voltar ao bar onde tudo começou e pegaram essa mesma caminhonete. E o Robert Lambert dirigiu ela até Sand Springs. Na verdade, ele dirigiu em direção a Sand Springs, eles nem chegaram lá. E depois de um tempo, o Scott e o Robert pararam os veículos e também colocaram a Laura Sanders no porta-mala. E seguindo viagem, a dupla andou por vários quilômetros até chegarem em uma zona rural no condado de Creek. Eles pararam e tiraram algumas coisas da Laura, inclusive suas roupas que estavam ali no carro, e colocaram na caminhonete. Então um deles cortou a mangueira de gasolina do carro e ateou fogo, colocando um jornal aceso e um cobertor sobre o cano de combustível ali, onde eles cortaram ali que estava vazando. E sentindo todo o calor intenso, Michael e Laura, desesperados, eles batiam na tampa do carro pelo lado de dentro ali do porta-mala de forma frenética. E eles gritavam desesperadamente. Scott escutava os gritos desesperados e observava friamente o carro queimar em chamas, fritando o casal dentro do porta-malas. E quando os gritos cessaram, o Scott e o Robert eles foram embora, porém eles voltaram minutos depois para ver se o veículo estava queimando, se ele estava pegando fogo bem ali, se ele estava com aquela chama braba ali para não sobrar nada. Então quando eles tiveram certeza que Michael e Laura tinham morrido, eles seguiram para a casa de um amigo na cidade de Jennings, no condado de Pawnee, que fica em Oklahoma. E eles deixaram ali na garagem da casa desse amigo uma sacola com os pertences das vítimas. Em seguida eles foram com a caminhonete do Michael para Wichita, no Kansas, gastando $565 que eles roubaram de Michael e Laura Lee, e depois eles retornaram para Tulsa 2 dias depois ali que acabou a grana, né? Scott Rain e Robert Lambert eles foram presos rapidamente na noite de 9 de outubro de 1987. Ambos já estavam sendo investigados por 3 crimes, onde a promotoria de Tulsa apresentou evidências indicando que Scott Rain e Robert Lambert, eles haviam se envolvido em um ataque e um estupro de uma mulher em sua casa rural no Kansas, o sequestro e o estupro de uma mulher em Wichita e roubo e tentativa de assassinato de um casal em Tulsa, que incluiu o sequestro
sequestro e estupro da mulher e agressão com golpes de martelo ali no seu companheiro, no seu namorado. Scott Rain foi condenado à pena capital do estado de Oklahoma, ou seja, a pena de morte. Isso em maio de 1988, quando ele tinha apenas 17 anos de idade. Porém, a sentença foi anulada e ele foi julgado novamente em 1993 devido a um erro do júri em seu primeiro julgamento. Na nova audiência, a promotoria apresentou evidências indicando que Rain e Lambert eles haviam sido envolvidos em 3 crimes violentos meses antes ali deles cometerem esse terrível assassinato. E eles representavam um grande risco de morte para mais pessoas e que Rain ele cometeria novos crimes, sendo uma ameaça contínua para a sociedade. A defesa tentou contradizer a acusação afirmando com laudo psiquiátrico que Scott não era propenso à violência, além também de tentar provar as circunstâncias que ele era muito jovem na época quando ele cometeu esse crime, que ele estava afetado emocionalmente, que ele foi coagido pelo Robert Lambert e que seu histórico de uso de drogas e falha no estado de Oklahoma a prestar ali, fornecer um tratamento adequado ali para adolescentes e para pessoas jovens, essas coisas ali ocasionaram nesse crime terrível. O júri concluiu que Rain era culpado e ele novamente foi condenado à pena de morte em 1994. Em 30 de julho de 1998, a defesa de Scott entrou com um pedido de habeas corpus para alívio da pena, alegando insanidade. Isso acontece sempre quando uma pessoa faz um crime hediondo desse. Isso é normal dos advogados tentarem provar que a pessoa é louca. E o mais estranho é que Robert, o outro criminoso ali, ele testemunhou no julgamento que cometeu roubo e sequestro, mas ele nunca teve a intenção de matar ninguém e que tentou impedir o Scott e que foi o próprio Scott que botou fogo no veículo. E tem outra coisa também, galera. Robert, diferentemente de Scott, nunca admitiu ao júri que cometeu aquele crime que ele cometeu, que ele botou fogo no carro. Em contrapartida, o Scott tinha já confessado isso. E com isso, a defesa de Robert conseguiu reverter a condenação por assassinato e o tribunal afirmou que o Scott ele não tinha o mesmo direito de alívio da sentença. E para finalizar esse novo julgamento, os familiares ali das vítimas, eles prepararam declarações que foram lidas no tribunal durante o julgamento. A Carol Lee Sanders, a mãe de Laura, ela também testemunhou. Laura Lee e Mike, eles não fizeram nada para merecer isso. E toda vez que eu vejo um carro em chamas na televisão ou no cinema, parece que alguém está me dando um soco no estômago. Alguns meses atrás, tive que sacrificar nossos 2 cachorros e enquanto eu segurava, o veterinário aplicava uma injeção e eu vi eles morrer muito pacificamente em meus braços. Não pude deixar de pensar em Laura Lee e Mike novamente e desejar que eles também tivessem uma morte tão pacífica quanto, se eles pudessem escolher. Para que a verdadeira justiça seja feita nesse caso, sinto que Scott Rain também deve ser condenado à pena de morte. Então foi negada a clemência de Scott Rain e ele permaneceu condenado à pena de morte. E no corredor da morte, durante 14 anos, o Scott ele tentou de todas as maneiras, todas as apelações possíveis para ele não morrer e anular ou pelo menos converter a sentença para prisão perpétua. Houve vários movimentos de grupo anti-pena de morte, grupos religiosos, de defesa da criança e muitos diziam que assassinos adolescentes eles não deveriam estar sujeitos à pena de morte porque o cérebro de um adolescente não está completamente formado, não é capaz de tomar decisões racionais. E o júri ficou dividido sobre se Rain devia ser executado. Porém, o Tribunal Superior de Justiça decidiu que era constitucional condenar à morte jovens entre 16 e 17 anos. Em 2002, Robert Lambert, protegido pela decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, escapou da pena de morte. Já Scott não teve a mesma sorte. Depois de uma intervenção da defesa, Rain ele tentou convencer o Conselho de Perdão e Liberdade Condicional de Oklahoma a converter a sua prisão, a sua pena de morte para prisão perpétua, pelo menos sem possibilidade de liberdade condicional. E o Scott compareceu perante ao conselho para poder se desculpar pelos assassinatos que cometeu. E ele disse bem assim, galera: venho perante a vocês como um homem, não como mais uma criança condenada à pena de morte por 12 estranhos, por ser cúmplice involuntário de um indivíduo que colocou sua vontade sobre mim. Isso, galera, ele tá tentando jogar a culpa pro Robert. No entanto, como um homem que eu me tornei, me encontro mais uma vez diante de estranhos que detêm o poder final das únicas coisas que me restam no mundo: a minha vida e a minha morte. A mãe da vítima, Laura Sanders, no entanto, ela não se comoveu
comoveu com as desculpas do Scott Rain, enquanto ele pedia ali pra corte poupar a sua vida. A Carol Sanders, ela foi bem fria e disse assim, galera: acho que estamos todos ansiosos para tirá-lo de nossas vidas. Scott Rain ganhou suspensão da pena de morte um dia antes de ser executado no Tribunal de Apelações. No entanto, o governador Brad Henry mostrou pouca misericórdia e recomendou ao estado que executasse o Scott. A Suprema Corte anulou a suspensão e permitiu que Oklahoma prosseguisse com a execução. O Conselho de Indultos e Liberdade Condicional finalmente rejeitou o último recurso de Scott em 27 de janeiro de 2003. E no dia 31, o Tribunal de Apelações Criminais de Oklahoma estabeleceu o dia 3 de abril como a data da execução do Scott. Nesse dia, o Scott fez a sua última refeição, que foi 3 cheeseburgers, 3 anéis de cebola, sorvete, uma bebida gelada, e em sua última declaração ele se manteve em silêncio. É muito comum que todo mundo que é condenado à pena de morte possa fazer um último pedido, um último alimento ali, um último rango para comer, galera. E com 32 anos, Scott Allen Rain, ele foi executado por injeção letal na noite de quinta-feira e foi declarado morto às 20h39 na penitenciária estadual de McAlester, em Oklahoma. Então é isso, galera. Chegamos mais uma vez ao final de um caso do Crime Lines. Então acompanhe o Crime Lines, que nos próximos vídeos vocês vão ver um compilado sobre esses casos bem curiosos e bem estranhos. Se você não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe e dê uma moralzinha pra mim, galera. Se Deus quiser, a gente vai chegar nos 8.000 inscritos. Tamo junto? Então até a próxima!